acho que a primeira coisa mais importante que as famílias precisam pensar é em relação à rotina, né? A rotina das crianças pequenas e até das crianças maiores, e nós, enquanto adultos, a rotina ela é muito significativa, né? Então, qual que é a importância dessa rotina, né, para o dia a dia das crianças? A rotina, ela organiza as atividades, né? Ela organiza a gestão do lar e ela proporciona que a gente possa evitar as questões que vão acontecendo durante o dia. Então, evitar aquelas imprevistos, né, basicamente. Então, a rotina, ela organiza o nosso dia a dia e essa organização proporciona para as crianças pequenas uma segurança. Pensemos assim, num cenário normal, as crianças pequenas que frequentam a escola, elas tinham atividades que iam acontecendo, né, de acordo com aquele horário, enfim. Então, elas iriam para a escola, na escola elas tinham as atividades escolares, e quando eu falo atividades, eu não estou falando somente de registro, desenho, papel, mas sim de todos os momentos que acontecem com as crianças, né, de todos os momentos que são compartilhados pelo grupo de crianças, e as crianças pequenas sabem que depois de determinada atividade, elas vão fazer alguma outra coisa, ou depois do momento de alimentação, elas vão fazer alguma outra coisa. Então, isso proporciona para a criança uma segurança. Ela, subjetivamente, e até as crianças maiores, já conseguem prever as coisas que vão acontecer na sequência. E essa segurança proporcionada à criança possibilita que ela faça as atividades, né, de maneira mais prazerosa, de maneira mais tranquila, sabendo dos próximos passos. Ainda, essa questão da organização e da segurança, ela evita principalmente a sobrecarga da família e da criança. Por quê? Uma vez que você prevê as ações que você vai fazer, organiza as atividades com as crianças e se propõe, depois de alguma outra atividade, fazer outra coisa, você evita, né, que a criança fique sobrecarregada naquele momento. Então, ela sabe que ela vai realizar uma atividade em casa ou vai fazer um momento de alimentação. Depois do momento de alimentação, ela sabe que ela tem um horário de sono, por exemplo. Então, a família também, ela se organiza para essas atividades. As coisas não acontecem todas juntas ao mesmo tempo, porque a criança, ela sabe das situações que vão acontecer, a família também sabe das situações que vão acontecer, e a gestão do lar, ela ocorre de maneira mais prazerosa. Então, a rotina, ela é muito importante para isso. Além, né, dela ser muito importante, a ausência da rotina também pode causar alguns imprevistos e algumas outras situações. Por exemplo, o estresse infantil. Uma criança que não tem rotina, ela pensa, e aí a gente vai sempre falar das crianças pequenas, mas a gente pode também olhar para as crianças maiores, e quando eu falo crianças pequenas, eu falo crianças de até 4, 5 anos, né? Que é a faixa etária da educação infantil. Então, o estresse infantil, ele, na ausência dessa rotina, ele vai proporcionar para a criança que ela queira fazer coisas no momento que ela deseja, porque ela ainda não tem esse controle, né, das ações, e então ela acaba que fica incomodada por não conseguir fazer aquilo que ela deseja. Então, a criança, por exemplo, quer comer no momento, né, qualquer do dia, mas não é um momento de alimentação. Mas como a criança não tem uma rotina, não tem uma organização das suas atividades, né, não é regrada no sentido de momentos de alimentação, depois brincadeira ou depois outras atividades, ela acaba que se incomoda por ela não poder fazer aquilo que ela quer. Isso vai gerar um desconforto na família, vai gerar um estresse na criança, isso vai gerar birra, choro, né? E outras coisas. Do mesmo jeito que a ausência da rotina, por exemplo, a criança que não tem horário para dormir, que acorda a hora que quer, também causa essa irritabilidade na criança, porque às vezes vocês estão numa atividade no lar, estão fazendo alguma coisa, ou estão recebendo familiares, né? E a criança tem o horário de dormir, se ela não dorme naquele horário, ela começa a ficar irritada. Agora, se vocês estão num ambiente, a criança não quer dormir, mas é o momento, causa irritabilidade. Então, assim,
a ausência da rotina, ela impossibilita que a criança regule o seu organismo. Além de uma questão de gestão familiar, de organização da casa, tem uma questão com o organismo, né? O nosso corpo, ele cria um hábito de acordar naquele horário, de dormir naquele horário, de fazer as alimentações, etc. Né? A ausência da rotina também, ela causa, né, essa questão de não dar conta. A gente tem ouvido muito, né, em diferentes suportes aí da internet, materiais, sobre a sobrecarga, né? A sobrecarga das famílias, das mulheres, enfim, de diferentes profissionais, por essa questão de isolamento. Então, a sobrecarga, ela vem com muitas demandas, né, do dia a dia, e com a ausência de organização. Uma vez que você consegue prever as coisas que você vai fazer, você consegue organizar o seu dia ou a sua semana, você não acumula tarefas, né? Você não acumula atividades. Óbvio, vão acontecer imprevistos? Claro que vão acontecer imprevistos, né? A gente todo dia lida com esses imprevistos. Mas a rotina, ela possibilita que você possa lidar melhor com os imprevistos. Porque você sabe que se naquele horário, por exemplo, um horário que é bem complicado para as famílias, né? O horário do almoço. Fazer almoço, dar almoço para a criança, quem vai para o trabalho se organizar de novo para ir para o trabalho, ou não. Então, é um horário de pico que a gente fala, né? E aí, a criança, ela acaba que, naquele momento, né, de alimentação, aparecem outras atividades. E aquilo vai sobrecarregando a família naquele horário. Além do estresse, da sobrecarga, você não consegue se adaptar ao que você vai resolver naquele momento. Então, se você tem uma rotina que no momento do almoço você não vai receber fornecedor, você não vai pedir encomenda, você não vai atender telefone, por exemplo, né? Você vai só se concentrar naquele momento de alimentação com a criança, você evita que essas situações aconteçam. E se necessário for, né, atender um telefone, alguma coisa, você consegue se organizar e lidar, né, ter aquele jogo de cintura com aquele imprevisto. A dependência, né, em relação à rotina, é uma questão muito, muito séria. Por quê? A criança que não tem uma rotina, ela fica dependente dos familiares ou do responsável, ou da pessoa que cuida dela, ou na escola do professor, de dizer o que vai fazer, né? Então, tá, e o que a gente vai fazer agora? E agora? Né? A criança, ela fica ansiosa, querendo saber qual é a próxima atividade que vai acontecer, qual é o próximo local que a criança vai, ou qual é a próxima questão que vai acontecer. Então, essa dependência causa novamente o estresse infantil, causa essa ansiedade, né? E possibilita a criança não ser autônoma, não ser criativa, né, das suas atividades. Então, ela fica sempre à mercê dos pais. E eu acho que quem é pai, quem é mãe, quem é responsável de criança pequena, né, prever para sua criança uma autonomia, né? Que ela tome as suas decisões orientada pelos familiares e que ela tenha, dentro desse contexto da casa, condições de andar naquele ambiente, de fazer as atividades, né? Que ela não fique sempre dependente do adulto ou do responsável que está com ele.